Confusa. Joyce Meyer, Campo de Batalha na Mente. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberdade, e nada lhes impropera, e se lhes há concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem que alcançara do Senhor alguma coisa, um homem de ânimo dobre, mentes hesitante, duvidoso, indeciso, inconstante em todos os seus caminhos, em tudo o que pensa, sente e decide. Tiago 1, 5, 8. Descobrimos que a imaginação confusa são parentas. Imaginar em vez de definir um pensamento pode causar e certamente causa dúvida e confusão. Em Tiago 1,5 é uma excelente passagem que nos ajuda a entender como podemos superar a imaginação. A dúvida e a confusão e receber aquilo que precisamos de Deus. Ela está querendo dizer assim que ao invés de você usar a imaginação para ficar entre vários pensamentos, com uma mente cheia de dúvidas, às vezes vindo de conselhos de várias pessoas e várias opiniões diferentes, juntamente com a sua, acaba deixando você com dúvida e impedindo que você se alinhe com a vontade de Deus, com o propósito de Deus, com a vontade de Deus, fazendo com que você duvide e não viva o que está escrito, e não receba aquilo que Deus tem para você e não permaneça na salvação eterna. Então, o que ela está dizendo é que não devemos ficar na imaginação, imaginando várias coisas, mas crer no que está escrito, sem medo, sem duvidar, sem incredulidade, sem muitas vezes pensar só no ruim, mas acreditar nas promessas positivas de Deus, onde Ele nos promete amor, paz, uma vida de equilíbrio, uma vida de cura e de livramento. Calma aí. Descobrimos que imaginação e confusão são parentas. Imaginar, de vez de definir um pensamento, pode causar, e certamente causa, dúvida e confusão. Tiago 1,5 é excelente passagem que nos ajuda a entender como podemos superar a imaginação, a dúvida e a confusão e receber aquilo de que precisamos de Deus. Para mim, o homem de duas mentes, na versão da Bíblia, King James, a Bíblia chama de homem de ânimo dobre. E o retrato da confusão, porque ele vai constantemente para a frente e para trás. Entende? Pessoa que não tem estabilidade, né? Não tem firmeza, não tem retidão. Não acredita só no que está escrito, mas em vários pensamentos. Assim que ele pensa que tomar uma atitude, que tomar uma decisão já vem a imaginação. Entendi o que eu quero dizer. Assim que ele pensa, a pessoa toma uma decisão e já vem a imaginação, a dúvida e a confusão para levá-lo a operar outra vez entre duas mentes. Ele é inseguro a respeito de tudo. Ou seja, quando vem uma palavra de Deus, uma pregação, uma direção de Deus, a pessoa fica em vários pensamentos, né? Fica cheia de dúvidas. Ela não consegue se firmar na palavra de Deus. Ela fica acreditando mais nos pensamentos sugestivos do que na voz de Deus. Vivi muito da minha vida assim, sem perceber
que o diabo tinha declarado guerra contra mim e que a minha mente era o campo de batalha. Estava inteiramente confusa sobre tudo e não sabia o porquê. Isso já aconteceu comigo. Essa batalha espiritual na minha mente que eu sofri no início da minha conversão, porque como tudo era início, entre aspas, porque já tinha uma caminhada cristã com Deus, mas era um novo recomeço. O início impactante, o início onde eu entendi com tudo, entregando o meu melhor. Então foi quando eu comecei a me entregar de coração para entender as coisas sobre Deus. Mas, muito mais do que antes. E eu estava ali conectado com o Espírito Santo. Então eu estava aprendendo, estava iniciando. Tinha coisas que eram novas para mim. Porque quando eu me aprofundava na palavra de Deus, eu recebia entendimentos diferentes daquilo que eu entendia antes. E diferentes das explicações que as pessoas davam para mim. Então, o meu coração se enchia de perguntas, pensamentos duvidosos, imaginações, né? Igual a autora disse. E eu não, como eu vou dizer, eu não me afirmava naquilo que Deus dizia exatamente para mim. Eu entregava a palavra, a revelação, a visão, a minha missão, eu entregava da forma que Deus mandava fazer. Eu acreditava exatamente no que ele estava falando. Mas, em questão, quando eu estava na minha busca com Deus diariamente, sempre vinha as dúvidas no meu coração sobre algumas revelações da palavra de Cristo. Porque como eu estava iniciando, eu tinha pessoas que me lideravam, várias pessoas, tinha amigos, eu ficava na internet, não tinha uma direção fixa, um discernimento aguçado a ponto de falar, olha, esse vídeo eu não posso assistir, esse pregador eu tenho que analisar bem se vem do Senhor Jesus, se essa revelação é para mim, ou talvez para outra pessoa, ou se essa explicação está exatamente dentro do contexto ou dentro daquilo que Deus quer nos dizer. Eu não tinha essa análise, esse ponto de vista, esse discernimento. Eu ainda não tinha uma referência para poder ter esse tipo de pensamento e parar para pensar. Eu preciso discernir, eu preciso analisar aonde eu estou colocando meus pés. Então, os vídeos que apareciam de pregação, de questão, eu ia assistindo todos. E aí, muitas vezes eu acabava deixando entrar pro meu coração, entre aspas, acreditando, acatando, guardando coisas que não estavam de acordo com a palavra de Deus. Porque eu estava aprendendo. É normal, na fase de aprendizado, a pessoa ela está guardando todas as informações que ela está recebendo. É como você pegar um livro, você sabe ali o tema, mas você nunca leu esse livro. Então você começa a digerir todas as informações. Quando você não conhece a palavra de Deus e não tem o discernimento e o entendimento da palavra, você vai guardar todas as informações que estão dentro desse livro. Mas quando você tem o entendimento da palavra, você vai analisar o livro e aquilo que não tiver de acordo com a palavra, você vai eliminar e vai ficar com o entendimento que o Espírito Santo colocou no seu coração. Então você vai conseguir retirar aquilo que não vem de Deus e colocar aquilo que vem de Deus. E você vai se firmar em cima dessa revelação de Deus. Seus pés ficarão firmes na revelação de Deus, entendeu? Então é normal, quando eu estava iniciando, estava aprendendo, então eu não tinha esse esclarecimento da palavra. Essa é a explicação certa. Não tinha tanto o esclarecimento da palavra como hoje eu tenho, né? E isso atrapalhava muito, né? Atrapalhava muito o início da minha conversão, onde o inferno começou a batalhar contra a minha mente, como eu começou a colocar dúvidas, o Espírito Santo falava comigo, tinha certeza que era ele falando comigo, não tinha como ninguém provar ao contrário pra mim. Porque quando é o Espírito Santo, ele coloca uma certeza em você, de uma forma que não tem como duvidar. Não tem como. É a certeza mesmo. E aí vinha as batalhas espirituais na mente, o inferno contra mim, falando que estava errado as explicações, porque
ele colocava na imaginação, igual o Jacimei falou, vinha pensamentos confusos, usava a situação das pessoas, conselho das pessoas, ensino das pessoas, vídeos de pregações da internet, estudo da internet. Aí vinha pensamento, tá, fulano falou que não é isso, tá errado aqui também. E o Espírito Santo falava, mas eu estou te falando e é exatamente isso. Então eu vivia repreendendo os pensamentos contrários. Só que chegou uma certa fase que eu não estava suportando mais. A batalha foi tão forte, mas tão violenta, que eu não estava mais suportando esse peso em mim. A ponto de eu começar a adoecer, emagrecer, eu começar enfim, ataques fortíssimos. Para não entrar muito em detalhe, meu nariz sangrava, eu passava mal. Porque estava muito forte, estava iniciando, estava aprendendo ainda a guerrear, entre aspas, né, usar as armas. E essas dúvidas vinham cada vez mais, piorava, aumentava cada vez mais. Porque essas dúvidas vinham de pessoas, vinham de pregações, vinham de estudo, como eu disse pra você, situações, vinha, eu ficava com os pensamentos divididos. Porque não estava firmada, é isso, não estava enraizada, não estava firmada. Estava aprendendo, amadurecendo, é como uma criança de 5 anos, tá aprendendo, quando ela passou por muita coisa, depois da adolescência, adulta, aí ela amadurece e se firma, né? Ela amadurece, ela tem atitudes responsáveis, ela tem a sabedoria, ela tem o esclarecimento das coisas, ela sabe discernir, ela sabe tomar atitudes corretas, sabe como posicionar, ela sabe aonde ela deve ficar, onde ela não deve, o que é certo e o que é errado, ela sabe discernir muitas vezes. E quando chegou nessa fase bem difícil que eu tava passando, onde foi essa batalha violenta que eu tava passando, eu comecei a pedir ao Espírito Santo para me ajudar, para me livrar. E isso interferiu muito dentro da minha vida espiritual, onde eu comecei a ficar triste, depressiva e achava que Deus não me amava. Por mais que Deus estava demonstrando para mim que eu tinha intimidade com Deus, como eu vou dizer pra vocês, aquela batalha era mais forte do que aquilo que eu estava vivendo com Deus. Não que o Espírito Santo seja, como eu vou dizer pra vocês, não consigo definir pra vocês. Deus é maior que tudo, Deus tem todo o poder. Tudo que eu estava vivendo estava bem claro. Eu sabia que Deus me amava, eu sabia da minha intimidade, eu sabia o que eu ouvia, eu tinha certeza, como eu disse pra vocês. Mas a batalha era muito mais forte, eu entendi agora, Deus. Deus me explicou. É que eu não estava preparada para a guerra espiritual que eu estava enfrentando. Então, aquilo foi mais forte do que eu. E eu não soube tomar atitudes corretas para eu me defender diante dessa batalha. Então, é como se, entre aspas, ela tivesse me consumido, mesmo que a verdade estivesse dentro de mim. Ela estava me consumindo, estava me pesando, me sobrecarregando, tentando me paralisar, me destruir, me parar. Então, fui fazendo minhas orações, pedi para o Espírito Santo me ajudar. E como eu não estava firme, enraizada, não conseguia me firmar nas revelações que Deus me falava, por mais que eu tinha certeza. Não sei se vocês vão conseguir entender meu pensamento. As pessoas que passaram batalha espiritual sabem do que eu tô falando, exatamente como o Josimei está falando. Ela citou exemplos também, que quando no outro capítulo ela estava passando batalha espiritual, ela ficava sem fé, ela duvidava, é como se ela não tivesse vivido aquilo. E depois, quando repreendia, vinha a fé convicta. Mas no meu caso, eu tinha certeza que Deus estava falando comigo, mas vinha as batalhas espirituais. É como se fosse Deus aqui falando, ó, a certeza tá correto o que eu tô falando, e vinha o demônio falando, tá errado, não é assim, vinha exemplos, vinha dúvidas. E como a batalha era mais forte do que a força que eu estava naquele momento, porque eu estava iniciando, eu não tinha ainda raízes, crescimento, níveis espirituais, eu não tinha ainda crescido no conhecimento, na intimidade, tanto assim como eu deveria, entendeu? Não tinha crescido no conhecimento da palavra e na intimidade como deveria, porque é normal para toda pessoa que está iniciando, não tem como você já começar lá do topo no início da sua conversão, entendeu? Você vai começar ali do 1, 2, 3, 4, um degrau de cada vez, aquilo que você suporta. E por esse motivo, por ainda estar me iniciando, era uma menina, entre aspas, na fé, menina, entre aspas que eu digo, porque eu já era mais, como vou dizer, alertada, desperta. Eu já tinha uma noção das coisas, entendeu? Da palavra de Deus. Não era tão assim, não, menininha, mas eu era no espiritual, entendeu?
comparado com o que eu deveria crescer futuramente, daquilo que Deus tinha na minha vida, entendeu? O nível que eu deveria chegar, o nível que todos devemos chegar, porque Deus tem cada propósito para cada pessoa e existe um nível espiritual que você deve chegar, conquistar, para que você venha receber as promessas de Deus que está sendo na palavra, que é cura, paz, liberdade, amor, equilíbrio, prosperidade no espírito, em todas as áreas da nossa vida, entendeu? E isso interferiu um pouco no início da minha conversão, porque eu me lembro que o Espírito Santo falou no meu coração no ano de 2019, já no início, já no primeiro mês, quando me batizei, recebi o batismo do Espírito Santo também, Deus falou, faz um canal no YouTube. Eu escutei, eu falei, achei coisa na minha cabeça. Porque eu achava pequenininha demais pra eu fazer um canal no YouTube e pregar a palavra. E eu ouvia claramente assim a voz de Deus. Eu recebia muitas e muitas revelações. Aí ia ser vídeos e live de revelação da palavra com muitas revelações. E glória, sabe? Eu chorava muito com o poder de Deus. E ia impactar as pessoas. E as pessoas iam ser muito abençoadas. Só que eu escutei aquela voz e eu duvidei. Por quê? Vinha os pensamentos imaginados da imaginação, dúvidas, né? E não tinha tanta mentalidade firme. Como fala a palavra? Firme. Esqueci agora. Não tinha tanta firmeza, entendeu? Não estava firmada ainda. Não tinha a clareza e discernimento daquilo que eu estava vivendo, estava aprendendo. E se eu tivesse escutado, né, obedecido a voz de Deus, eu tinha o canal de 2019, o meu início ia ficar marcado o início da minha conversão, que eu estava bem diferente mesmo. Ia ter mais e mais testemunhos, mais histórias para contar para vocês, ia estar marcado aqui muitas lembranças, né? Mas mesmo que não tá no YouTube gravado, vai estar aqui na minha mente me contar para vocês. E isso atrapalhou muito, né? Eu deveria ter atendido ao meu chamado logo quando Deus falou, faz um canal no YouTube. E eu achava isso que era coisa da minha imaginação, porque vinha vários pensamentos contrários, que eu duvidava que eu era muito pequena e que pessoas pregavam pensamentos diferentes, eu falava, isso não é pra mim, eu acho que é coisa da minha cabeça, mas ao mesmo tempo eu tinha certeza que era Deus falando, mas eu falava, acho que não, né, melhor esperar um pouquinho, eu falava dentro de mim. E Deus respeita o momento de cada pessoa, né, Ele sabe o momento certo quando Ele vai ter que puxar sua orelha, ser mais firme com você e falar, ei, você precisa se posicionar e fazer o que eu tô mandando. E quando nós não fazemos o que Deus tá mandando, nós pagamos o preço da consequência. E o preço que eu quase paguei foi o preço da morte. Eu quase morri. Então eu tive que atender ao meu chamado pela consequência. A consequência foi por eu afastar de Deus? Não me afastei de Deus. Foi por eu não entender que eu tinha um chamado que eu não sabia. Eu não sabia que eu tinha um chamado. Eu achava que era apenas uma vontade do meu coração. Porque o Espírito Santo colocava amor pelas pessoas, revelação da palavra, mandava falar isso, aquilo. Eu ia falando, fazendo, ajudando as pessoas. Eu achava que era porque eu tinha recebido o Espírito Santo. Então, eu achava que era uma vontade vinda do Espírito Santo, só apenas uma vontade, não um chamado. Nunca na minha vida eu ia imaginar que eu era uma pessoa escolhida para um chamado, pregar a palavra, levar a palavra às pessoas. Nunca. Eu achava que eu era a mais aprovada do mundo inteiro. Então, isso fez com que eu recebesse consequências por eu não atender o chamado de Deus, e Deus teve que puxar minha orelha, usar pessoas para falar, você precisa se posicionar, você não acordou ainda pra vida, você não sabe ainda qual é o seu chamado. E aí tal pessoa, né, foi usada por Deus na época, falou, seu chamado é tal, e quando eu escutei, eu falei, não é possível, eu com esse chamado. Não encaixava em quem eu estava naquela fase, tipo, a minha personalidade introvertida, entendeu? E aí eu comecei a ficar com medo, comecei a ficar preocupada, e Deus me entregando a palavra, várias revelações. Você precisa se posicionar, você precisa fazer isso, senão... Aí de repente eu comecei a pagar o preço, porque eu não me posicionava, porque eu não acreditava e tinha medo de fazer isso. Porque eu era uma pessoa introvertida e eu não gostava de me socializar com ninguém. Eu falo isso com todas as minhas palavras de todo o meu coração, sem vergonha nenhuma. Porque isso é o meu testemunho. Isso vai incentivar e motivar muitas pessoas. Eu era uma pessoa ansiosa, muito ansiosa. Eu tremia na frente das pessoas, não conseguia conversar com as pessoas. Tem vários motivos, raízes, né? Eu aprendi com Deus que
eu me tornei dessa forma não porque eu escolhi ou porque eu nasci dessa forma, mas porque eu desenvolvi isso ao decorrer da vida, entendeu? Com as coisas que eu passei. E veio a consequência, né? Eu comecei a passar fase de perturbações espirituais, ouvindo, tendo intimidade, buscando perturbações espirituais, pesadelos, agonias, saúde, agonias, que mais? Dores no corpo, fraqueza, ficava na cama, que mais? Nossa, gente, não dá pra explicar, mas era uma coisa terrível, um frio, um calafrio, esquentava, esfriava, uma coisa terrível mesmo. Uma agonia terrível, uma perturbação terrível. Então, lembrar pra vocês, eu fiquei bem ruim mesmo, bem ruim. Comecei a emagrecer também. Ficava sem fome, não conseguia comer. A água tinha gosto de amargo, eu não conseguia nem tomar água direito. Até que eu tive que me posicionar, eu falava a Deus, como se tivesse colocado as mãos pro céu e falava, Deus, eu me rendo. Eu não corro mais, pelo amor de Deus, eu não corro mais da tua vontade. Não corro. E eu tremia de pânico. Porque era tudo novo pra mim. Pra quem se achava pequenininha, pra quem viveu poucas coisas na vida, nunca coisas grandiosas, né? Nunca foi tão exposta socialmente assim. E ter que enfrentar assim, do nada, sem treinamento nenhum. Mas Deus sabe o que Ele está fazendo. Por quê? Se Ele mandou fazer, falou, vai, faz, é porque eu sou capaz. Mas eu não disse pensamento. Agora eu tenho entendimento da palavra. Deus não vai te dar uma coisa que você não é capaz, que você não suporta, entendeu? E eu ficava com medo, porque vinha as vozes, as dúvidas da imaginação, que nem já Jacimei falou. Vinha as vozes dos bullying que eu passei desde a minha infância, das palavras contrárias das pessoas que me humilhavam, diziam que eu não crescia nada na vida, que eu era boa demais. E sendo que tem pessoas que falavam que eu não era boa, me dava força. Desprezo das pessoas, falta de amor, muitas vezes de pessoas de perto. Amizades também, eu era muito excluída, eu era desprezada, excluída por amigos. Eu não tinha amigos na minha infância, todos eles, quando iniciava amizade comigo, se voltava contra mim. Então eu me achava a pior pessoa do mundo, eu me culpava. Eu falava, eu sou a culpada, porque as pessoas não gostam de mim, eu sou a pior pessoa desse mundo, eu falava, sou uma bosta, desculpa aqui a palavra, eu falava, sou uma bosta, por que eu tô nesse mundo, né? Eu, criança, pensava desse jeito, eu achava que era culpada, mas no final de tudo eu entendi que eu não era culpada. Mas que já existia uma luz dentro de mim que causava raiva nas pessoas. E todas as pessoas que já têm um despertar, já tem não é uma unção, não sei como vou dizer pra você, já é escolhido, já chegou na fase onde Deus quer falar pra você, quer mostrar a sua luz, assim, é isso. Aí as pessoas começam a se incomodar, a ter raiva. Às vezes a pessoa não percebeu, mas ela carrega uma luz e ela é perseguida. Ela sofre muitas perseguições, muitos problemas na vida dela, ela não sabe por que muitas vezes, porque não tá no caminho que Deus escolheu, entendeu? E aí eu tive que, tentando recapitular. Eu lembrei, assumi meu chamado. Assumi meu chamado pela fé, que é o quê? Abrir o canal do YouTube, começar a pregar a palavra. E aí, eu perguntei pra Deus, né, qual era o nome do canal. Deus me deu o nome do canal, Espalha Amor. Eu coloquei Espalha Amor. E eu me passava mal todos os dias, gente. Não tem noção de como é ser uma pessoa ansiosa. Quem tem ansiedade sabe, quem tem pânico sabe. Quem é antissocial sabe como que é. Quem é a pessoa que odeia ficar em público, odeia falar com as pessoas, sabe como que é enfrentar, sabe, ter que lidar com as pessoas. E quando você não tem uma noção de como é as coisas, você não teve uma referência de alguém pra te ensinar, ó, é assim, ó. Não é um bicho de sete cabeças pregar a palavra, não é um bicho de sete cabeças, um chamado profético, entendeu? É algo bom, que eu te fazer bem, mas eu não tinha uma referência, alguém pra me basear e ter paz, ter calma. Mas eu fui assim, pelo medo, né? O medo dos ataques e medo de morrer também. Naquela época eu estava assim. E aí eu chamei meu chamado, comecei a postar vídeo no YouTube. E o primeiro vídeo, pra você ter noção, eu pensava, a palavra que Deus vai me dar vai ser uma revelação de amor, um carinho, um abraço. Mas Deus já começou logo com um vídeo impactante, que era a revelação de quem era o anticristo, que era o sonho que eu achava sonho naquela época, né? Não entendia muito. Que eu achava que era sonho
profético, revelação profética, mas era arrebatamento de espírito, enfim. Aí foi o primeiro vídeo, depois foi, e teve vários outros vídeos sobre isso, sobre outras coisas, sobre o fim dos tempos, e eu tive que postar e obedecer pela fé, onde Deus estava me provando se eu ia obedecer ou não. E pela consequência de eu não obedecer. Então, isso é o preço que você paga de você não querer se posicionar, fazer a vontade de Deus, ouvir a voz de Deus, fazer o que Ele está te mandando. Talvez você tenha um chamado, talvez Deus mandou você fazer alguma coisa, mas você está pagando um preço ou pagará um preço, porque tudo que nós plantamos, nós colhemos, seja na atualidade, ou no porvir, ou futuramente. E muitas vezes você perde a oportunidade, perde bênçãos e traz maldições para você. E fica pagando preços e preços que Deus não queria que você pagasse, entendeu? O conselho que Deus tem para vocês é que vocês repreendam os pensamentos de dúvida. Para de ouvir as vozes, escutar a voz das pessoas. A voz, às vezes, de uma palavra, de uma coisa, vou dizer, orientação que vocês receberam. Mas ouça a palavra de Deus. Se Deus te falou, fique com Deus, com o que Deus te falou. Mesmo se fulano vir falar, mas eu profetizo no nome de Jesus que está errado, que você não sei o que, você tem que fazer isso. Você tem que ficar com aquilo que Deus te falou, não o que as pessoas falaram para você. A não ser que aquela palavra que a pessoa falou, testifique no seu coração e Deus fale, sou eu que estou falando. É diferente. Mas, se Deus já falou para você uma coisa e você vai seguir outra direção, você vai estar na embarcação igual Jonas. Vai acontecer muitas coisas ruins e pode te levar à morte. E às vezes, não é em questão de chamado, mas às vezes alguma coisa que você precisa fazer na sua vida para melhorar a sua vida, para você ser liberto, para você estar mais perto de Cristo, para você reinar a salvação eterna. Talvez Deus está tentando te resgatar e você não está ouvindo a voz de Deus, você não está obedecendo o que Ele está mandando você fazer. E você precisa se posicionar, você precisa fazer o que Deus está mandando você fazer, antes que coisas ruins aconteçam. E depois que eu me posicionei, tudo começou a melhorar, entre aspas, né? Não tudo perfeitamente, mas começou a melhorar, eu comecei a me acalmar, comecei a ter mais firmeza e clareza do meu chamado. Deus começou a me falar na palavra, começou a falar pra mim, começou a trabalhar dentro do meu coração, a trabalhar dentro do meu caráter, a trabalhar dentro do meu espírito, a trabalhar na minha alma, a trabalhar em mim por completo, né? Aí passou os anos e eu comecei a me firmar e ter a certeza daquilo que Deus me chamou para fazer, da minha missão, e também da palavra de Deus, das coisas que Deus nos fala na palavra, do significado da palavra, do significado verdadeiro da palavra. Aí eu comecei a entender, de fato, a discernir, a balancear, a dizer, não, esse versículo aqui se encaixa nesse versículo lá no final, mas esse do final também se encaixa naquele que está no meio, mas também esse do meio se encaixa nesses três que está no final, que está no meio, mas também do início. Então isso se une a uma revelação que testifica naquilo que eu estou vendo, que testifica no que está acontecendo, testifica também em tal capítulo. E aí você começa a viver exatamente o que Deus tem para você na sua vida, entendeu? E isso é gerado com o tempo. Seu discernimento, seu entendimento, seu amadurecimento. Não é logo de início, porque você acabou de receber o Espírito Santo, pronto. Você vai ler ali a palavra, já tem todo o entendimento. Não é assim que funciona. Tem coisas que Deus vai falar para você, tem coisas que não. Mas agora, a revelação do capítulo, às vezes, do versículo, Deus às vezes vai demorar o processo para você entender, às vezes, de amadurecimento espiritual e de crescimento na palavra de Deus, para você entender. Enquanto eu não me posicionei, as coisas não melhoraram. E eu já não era para estar mais aqui, se eu não tivesse me posicionado. Deus está falando com alguém aqui, basta você ouvir. Mesmo que você pense, eu não tenho chamado, mas Deus está te chamando para o resgate, para a salvação, para a luz. Ouça a voz de Deus. Fique com o que o Deus está te falando. Abra a palavra de Deus, leia o que está escrito e acredite naquilo que está escrito. E obedeça. É terrível. É terrível quando você sofre uma batalha espiritual na mente. Terrível. Essa época eu fiquei depressiva. Eu queria acabar com a minha vida, pra vocês terem noção como foi forte essa guerra espiritual.
Eu pedia para Deus me ajudar a permanecer. Porque foi terrível, terrível mesmo. E Deus foi me firmando, foi me livrando, foi me ajudando. E pra glória de Jesus, né? Estou aqui hoje contando pra vocês. O que causa... Isso é o resultado do que causa um pensamento duvidoso, né? Quando você não ouve a voz de Deus. Não obedece naquilo que Deus está mandando você fazer. Porque assim, né? Quando você está no caminho do despertar, da luz, do resgate, quando Deus está te buscando, levando a palavra, a verdade, o inferno vai vir contra você. Ele vai tentar colocar mentiras no seu coração, na sua mente, usar pessoas com falsas revelações, às vezes com ensinos muitas vezes errados, às vezes pessoa sem intenção. Mas o diabo ele envia essas pessoas até nós, para que a gente não consiga chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Com uma vida que ele tem para nós, que ele sonha para nós. Todas as pessoas passam por isso. E aqueles que não percebem acabam dando espaço para as mentiras e ficam na religiosidade, na estagnação. A vida não muda. Os pensamentos que vinham na minha mente, que Deus não me amava e eu fiquei depressiva, por causa dessas batalhas espirituais e que eu achava que eu não estava revestida, que Deus, por eu estar vivendo tudo aquilo, Deus não me amar porque as pessoas falavam, se você tem Deus, por que você está passando por isso? Se tivesse Deus mesmo, nada te tocava, né? Tava um entendimento aí distorcido, não tinha um entendimento profundo assim da palavra. Então eu acabava acreditando Deus não me ama, Deus não me protege, Deus não me livra dessas coisas. E é porque eu estava realmente em posições, fazendo coisas, e essas coisas era eu acreditar em verdades não, em entendimentos distorcidos da palavra, entendeu? E não assumir o meu chamado, e não fazer o que eu tinha que fazer. E também porque eu estava enfrentando uma batalha, uma guerra espiritual muito forte. Além de ter a batalha espiritual que eu sofria, vinda do inferno para impedir de eu receber a verdade e ter um crescimento espiritual, também tinha batalhas de pessoas que eram ser usadas pelo diabo, que eram ferramentas do diabo. Pessoas que faziam feitiços magia contra mim já no início da conversão. Tinha umas 3 pessoas na mente, ou 4 já, que já tava, logo no início já começou a ser levantado pelo inferno para me destruir. Então era uma batalha muito forte mesmo. Era um alvoroço muito grande. Se Deus tivesse me sentado, eu tinha morrido. E aí, depois dessa fase, que eu tava passando essa batalha espiritual muito grande, que eu assumi meu chamado, enfim, eu comecei a gerar muitos problemas de saúde. Muitos mesmo. E a ponto de desenvolver câncer também. Vários. Um atrás do outro. Vários. E foi tudo isso que eu vivi que me fez ter um pensamento diferente sobre as coisas, a vida, e sobre o chamado, sobre Deus, sobre a palavra. E dar valor na palavra de Deus e na minha alma. Também levar o amor para vocês, né? E também entender que as coisas não são como nós queremos. Deus nos escolheu primeiro, nos amou primeiro, nos remiu para a salvação eterna, para a verdade. E quando nós não entendemos isso, nós queremos ficar longe da vontade, não se posicionamos, né? Ficamos em 2 pensamentos, como Joyce Meyer disse. As coisas não são como a gente quer, não devemos querer entender o porquê de tudo, mas sim usar a fé e apenas ouvir e obedecer. Continuação da leitura. Esse é o preço que uma pessoa paga por não obedecer e não estar na direção de Deus e na missão que Deus escolheu para ela nessa terra. E por não querer obedecer exatamente aquilo que Deus mandou ela fazer. Isso já aconteceu também, um exemplo que eu vou dar pra vocês. Já aconteceu comigo quando eu tava ajudando uma pessoa e Deus tava dando várias direções, né?
pra ela através de mim. Revelações também. E quando eu dava essas revelações, ela não acreditava. Deus falava, ela não tá acreditando. E ela tinha amizade com 5 pessoas que era da obra de Deus. Uma obreira, uma missionária, que já tinha anos de experiência já na obra. Então, em quem que a pessoa ia acreditar? Em alguém que já tinha anos de experiência na obra, e não em mim que estava iniciando, né? Mas eu falava, olha, você tem que acreditar em mim, que Deus tá falando. Essas pessoas aí tá te tirando da direção de Deus, e por causa disso você vai pagar consequência. A pessoa não acreditava, ela duvidava. Claro que ela não falava pra mim, mas ela falava, tal pessoa falou isso, isso, aquilo pra mim. E aí depois Deus ia vir e revelava pra mim tudo o que estavam falando, né? Entre elas. Olha, assim que se unir, falava, olha, ela é falsa profeta, não acredita nela, que é o demônio que usa ela. As direções que ela tá dando não vem de Deus. E aí ela acabou não obedecendo a direção que Deus deu pra ela através de mim e obedeceu às irmãs. O que aconteceu no final? A moça começou a ser perturbada, começou a ser atacada. Ela se desviou na época e ficou revoltada contra todos. Até contra mim, e dizia que todo mundo é mentiroso. Ficou perturbado, né? E desviou da presença. Não sei se hoje em dia voltou, não sei, mas acredito que sim. Mas na época se desviou da presença e ficou falando que nada mais importado pra ela, que ela queria se matar e pronto. Então é isso. Muitas vezes Deus dá a direção, só que a gente não tem um discernimento de saber se quando é Deus e quando não é. Porque vem várias vozes no nosso coração. E muitas vezes Deus falava com ela exatamente o que Deus falava pra mim, só que ela duvidava também, ficava com aquela batalha espiritual grande dentro dela. E eu falava, não, mas não foi você que falou tal coisa, que foi o próprio Deus que te falou? E foi a mesma coisa que eu te falei. Aí ela não tinha que falar, ficava em silêncio, porque estava com batalha espiritual. É difícil, né? É difícil quando uma pessoa está passando pela batalha espiritual, ela conseguir, como eu vou dizer, se posicionar da forma que tem que se posicionar, ter o discernimento certo, a proteção, a ferramenta certa e conseguir passar por esse processo de uma forma que não prejudique ela, mesmo que ela sinta as batalhas e relações, entendeu? Algumas pessoas são consumidas pelas essas batalhas e passam fases difíceis, de quase morte, de percas, até ela chegar a um ponto de perceber que ela precisa se posicionar. Ou Deus enviar resgate e conseguir esclarecer para ela a verdade, aquilo que ela deve fazer. Depois de muito sofrimento, né? Situações. Em alguns casos, sim. Tiago 1,5 é uma excelente passagem que nos ajuda a entender como podemos superar a imaginação, a dúvida e a confusão, e receber aquilo de que precisamos de Deus. Para mim, um homem de duas mentes é o retrato da confusão, porque ele vai constantemente para frente e para trás, jamais se decidindo sobre qualquer coisa. Assim que ele pensa, ele toma uma decisão. Já vem na imaginação e a dúvida e a confusão para levá-lo a operar outra vez em duas mentes. Ele é inseguro a respeito de tudo. Vivi muito da minha vida assim, sem perceber que o diabo tinha declarado guerra contra mim e que a minha mente era o campo de batalha. Estava inteiramente confusa sobre tudo e não sabia o porquê. Assim que eu me sentia. E assim que muitas pessoas se sentem, muitas vezes, mesmo que às vezes não é um novo convertido. Às vezes é uma pessoa que já tem anos de vida cristã, viu? De experiências com Deus. Mas às vezes ela pode passar. Pode passar essa batalha espiritual aí. Todo mundo está propício. Não está isento dessa batalha espiritual, não. Mas Deus nos capacita, né? Para passar por essas fases. Para repreender muitas vezes. E trazer livramento. A racionalização conduz à confusão. Não entendi muito bem esse título, mas vamos ler. Porque se você racionaliza, não vai te conduzir à confusão, mas à clareza, certeza, né? Mas eu vou entender o que a autora está querendo dizer. Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé? Mateus 16:8. Até aqui temos falado sobre a imaginação e falaremos mais sobre a dúvida do próximo capítulo. Neste ponto, gostaria de discorrer um pouco mais sobre a confusão. Uma grande porcentagem do povo de Deus é admitidamente confusa. Por quê? Porque, como vimos, uma razão é a imaginação, a outra é a racionalização. O dicionário define a palavra razão
em sua forma de substantivo como o fato ou motivo fundamental que fornece sentido lógico para uma premissa ou acontecimento. E na sua forma verbal como usar a faculdade da razão, pensar loucamente. Uma maneira simples de dizer isso é racionalizar. Uma maneira simples de dizer isso é racionalizar. Acontece quando a pessoa tenta imaginar o porquê. Porque traz de alguma coisa. Porque traz de alguma coisa. Ela tenta imaginar porque, nossa, exatamente, se encaixa exatamente do que eu estava falando para vocês agora, que Deus estava falando para vocês. Uma maneira simples de dizer isso é racionalizar. Acontece quando uma pessoa tenta imaginar o porquê, né? O porquê de tudo. Aí ela acaba duvidando. A racionalização faz com que a mente se resolva em torno de uma situação, assunto ou evento, tentando entender todas as complicadas partes que compõem. Nós estamos racionando quando examinamos uma afirmação ou ensinamento para ver se é lógica ou a desprezaremos se não for. Satanás frequentemente nos rouba a vontade de Deus para nós por causa do raciocínio. O Senhor pode nos direcionar a fazer alguma coisa, mas se ela não fizer sentido, se não for lógica, poderemos ser tentados a desconsiderá-la. O que Deus direciona uma pessoa a fazer nem sempre tem sentido lógico para sua mente. Seu espírito pode confirmá-lo e a sua mente rejeitá-lo, especialmente se for algo extraordinário ou desagradável ou se demandar sacrifício ou desconforto pessoal. Exatamente. Eu disse para vocês no início que no início da minha conversão Deus mandou não. Ele falou no meu coração que eu deveria fazer o canal, mas isso começou muito antes, viu? Essa caminhada. Esse chamamento dentro do meu coração veio em 2011, onde veio uma vontade no meu coração, um pensamento que eu achava que era meu pensamento, mas não era, de eu abrir um canal, e eu abri um canal que chamava Espalha Amor, só que eu não gravava eu mesma, eu passava vídeos com incentivos para as pessoas, com textos, entendeu? Motivações, porque eu não tinha essa coragem de colocar minha cara, mas eu sentia vontade de me gravar e eu não sabia por quê. Eu comecei a postar vários vídeos, o canal começou a crescer, só que do nada eu falei, o que eu tô fazendo? Por que eu abri esse canal Espalha Amor? Não faz sentido. Não se encaixa no meu padrão de vida, na minha personalidade. Aí eu paguei o canal e até chegar a esse ponto, né? De Deus começar a falar comigo e eu ter que me posicionar. Às vezes Deus tá falando com você e você não tá percebendo. Às vezes uma vontade, um pensamento que vem em você é a vontade que Deus colocou no seu coração. Não racionalize na mente, apenas obedeça no espírito. É verdade. O erro é você querer entender. Por quê? Às vezes, se você não tem condições, você não é capaz, mas Deus te capacita para que você viva o seu propósito, sua missão, seu chamado, ou para viver a vida que Deus tem para você viver. Os sonhos de Deus são maiores que os seus. Os planos de Deus são maiores do que os seus. Às vezes você tem um sonho de ter uma casa própria, você tem um sonho de ter um carro, sair do aluguel, de você ter mais de um salário mínimo, de você formar em uma faculdade, de você ter uma família grande, você ter filhos, às vezes de você ajudar as pessoas, de você, enfim, vários sonhos e você não consegue realizar porque você não está fazendo exatamente o que Deus mandou você fazer. Aqui está uma ilustração. Ou acreditar que o seu sonho é maior do que o de Deus. Aí você fica vivendo a sua vontade e não dá espaço para viver a vontade de Cristo. Aqui está uma ilustração pessoal prática que espero. Peraí, vou ler o versículo. Não racionalize na mente, apenas obedeça no Espírito. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Aqui está a ilustração pessoal prática, que espero tratar mais a compreensão sobre a questão de racionalizar na mente, em oposição a obedecer no Espírito. Certa manhã, quando estava me vestindo para ministrar em um encontro semanal que dirijo perto da minha cidade, comecei a pensar sobre a mulher que dirigia nosso ministério de ajuda lá em como ela tinha sido fiel. Entendi. Comecei a pensar sobre a mulher que dirigia o nosso ministério de ajuda.
Acho que falta algum texto, né? Lá em como ela tinha sido fiel. Não pensei, talvez, não percebi como ela tinha sido fiel, talvez é isso. Veio um desejo ao meu coração de fazer alguma coisa para abençoá-la de alguma forma. Entre aspas, pai, Ruth tem sido uma bênção para todos nós, todos esses anos. Orei, o que posso fazer para ajudá-la? Imediatamente meus olhos caíram sobre um vestido vermelho. Que lindo. Entendi. Ela teve um pensamento assim: o que eu posso fazer para ajudá-la, para ser fiel a Deus? E Deus deu a direção para ela, depois que ela orou, né? E ela, imediatamente, meus olhos caíram sobre um vestido vermelho novo que estava pendurado em meu closet. E sabia em meu coração que o Senhor estava me impelindo a dar aquele vestido a Ruth. Embora eu estivesse comprado 3 meses antes e nunca tinha usado, para falar a verdade, ainda estava pendurado na sacola plástica, o que havia trazido para casa. Eu gostava muito dele, mas cada vez que pensava em usá-lo, por alguma razão, não tinha vontade de vesti-lo. Tipo, eu vou guardar para ele se conservar, né, e não estragar. Lembre-se, eu disse que quando meus olhos caíram sobre o vestido vermelho, eu sabia que deveria dar a Ruth. Entretanto, na verdade, não queria dá-lo, então imediatamente comecei a questionar a minha mente que Deus não poderia estar me dizendo para dar-lhe o vestido vermelho, porque ele era novinho em folha e nunca tinha sido usado. Tinha sido bastante caro. Eu tinha até mesmo comprado brincos vermelhos prateados para combinar com ele. E se eu tivesse mantido minha mente carnal fora da história e continuado a ser sensível a Deus em meu espírito, tudo teria saído muito bem. Mas nós humanos temos a habilidade de nos enganarmos por meio da racionalização, quando não queremos realmente fazer o que Deus está dizendo, né? Querer entender o porquê, né? Em alguns minutos, havia me esquecido de tudo e tinha ido cuidar das minhas coisas. O ponto crucial era que eu não queria dar o vestido porque era novo e gostava dele. Minha mente arrasou que o desejo que eu senti poderia não ter sido de Deus, mas que o diabo estava tentando tirar de mim alguma coisa que eu gostava. Algumas semanas mais tarde, estava me arrumando para outra reunião no mesmo local, como anteriormente. Quando outra vez o nome de Ruth veio ao meu coração e comecei a orar por ela, repeti toda a cena dizendo: Pai, Ruth tem sido uma bênção tão grande para nós. O que posso fazer para abençoá-la? Imediatamente vi o vestido vermelho outra vez e me senti afundando em minha carne, porque agora me lembrava do outro incidente no qual tinha me esquecido rapidamente. Dessa vez não havia como torcer a situação. Ou eu tinha de encarar o fato de que Deus estava me mostrando o que fazer, ou então fazê-lo, ou simplesmente eu tinha que dizer: sei o que estás me mostrando, Senhor, mas simplesmente não vou fazê-lo. Amo o Senhor demais, mas desobedecer-lhe intencionalmente. Então comecei a conversar. Amo o Senhor demais para desejar desobedecer-lhe intencionalmente. Então comecei a conversar com ele sobre o vestido vermelho. A pessoa tentando se justificar, e porque isso, por aquilo, né? A gente não deve fazer isso. Em poucos minutos percebi que na ocasião anterior eu tinha chegado à minha conclusão fora da vontade de Deus e havia levado apenas um momento para fazê-lo. Tinha pensado que não poderia estar ouvindo o Senhor porque o vestido era novo. Entretanto, agora percebi que a Bíblia nada diz sobre doar apenas coisas velhas. Seria um sacrifício maior para mim dar o vestido porque era novo, mas seria também uma bênção maior para Ruth. Quando abri meu coração para Deus, ele começou a me mostrar que, para início de conversa, havia comprado o vestido para Ruth. Por essa razão, jamais consegui usá-lo. O Senhor quis, que lindo, me usar como seu agente para abençoá-la o tempo todo. Mas tinha tido a minha própria ideia sobre o vestido. E até que estivesse desejando abrir a mão da minha ideia, não poderia ser dirigida pelo Espírito. Esse incidente em particular, ensinou-me muito perceber quão facilmente podemos ser dirigidos pela nossa cabeça e permitir que a racionalização nos mantenha fora da vontade de Deus. Provocou em mim um medo reverente de questionamento. Lembre-se, de acordo com 1 Coríntios 2,14, o homem natural não entende o homem espiritual. Minha mente carnal, meu homem natural, não entendia o fato de eu dar o vestido novo que eu nunca havia usado, mas meu espírito
O meu homem espiritual entendia bem. Espero que esse exemplo lhe traga mais compreensão nessa área. Eu ajude a caminhar na vontade de Deus mais do que antes. Por falar nisso, você provavelmente deve estar se perguntando se, afinal, dei o vestido vermelho a Ruth. Sim, dei, e agora ela trabalha em nosso escritório em tempo integral e ocasionalmente ainda usa o vestido vermelho para trabalhar. Exatamente, né? Às vezes Deus nos dá uma direção e nós queremos seguir a nossa direção, saber o porquê, e ficamos interrogando dias e dias, horas e horas, e não fazemos o que Deus mandar, né? E às vezes vem a consequência. E às vezes nós perdemos bens, portas abertas, né? E nós não devemos servir a Deus só porque nós vamos ser beneficiados. Nem sempre vamos ser beneficiados, mas vamos fazer aquilo por amor a Cristo. É isso, viver para Deus. É fazer algo que agrada a Deus e não agrada a sua carne. Porque no final o seu espírito vai agradecer. Que vai refletir na sua alma, na sua vida, né? Seja um praticante da palavra. Tornai-vos, pois, praticantes e obedecei a palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos pelo questionamento contrário à verdade. Tiago 1:22. A qualquer tempo que virmos o que a palavra disser e nós recusamos a cumpri-la, o questionamento tem, de alguma forma, se envolvido e nos enganado para acreditarmos em alguma coisa que não é verdade. Não podemos gastar tempo excessivo tentando entender mentalmente tudo o que a palavra diz. Se testemunharmos no Espírito, podemos ir em frente e fazer o que deve ser feito. Descobrir que Deus quer que eu lhe obedeça e quer que tenha vontade e queira e ache que é uma boa ideia, quer ou não, que ela acredite ou não, que ela pense que a vontade de Deus sempre é a melhor. Quando Deus fala por meio da sua palavra ou do nosso homem interior, não devemos arrazoar, debater ou nos perguntar se o que ele disse é lógico. Quando Deus fala, devemos nos mobilizar, não racionar. Devemos obedecer imediatamente e não nos questionar. Por quê? Porque nem sempre Deus vai te dar o porquê. Ele vai querer só que você obedeça àquela direção. Confie em Deus e não na razão humana. Descansa e tem fé. Confia no Senhor de todo o teu coração e mente, e não te estribe no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Em outras palavras, não confie em racionalização. No caso, em dúvidas, pensamentos contrários, né? A racionalização abre portas para a decepção e traz muita confusão. Ou seja, se você parar para pensar, muitas vezes não vai ter a lógica, não vai ter o porquê, mas você precisa obedecer. Certa vez perguntei ao Senhor por que tantas pessoas estavam confusas, e ele me disse: diga-lhes que parem de tentar imaginar tudo que eles deixarão de ser confusos. Descobri que isso é absolutamente a verdade. A racionalização e a confusão caminham juntos. Eu e você podemos ponderar uma coisa em nosso coração, colocá-la diante do Senhor e ver se Ele deseja nos dar compreensão a tal respeito. Mas no instante em que começamos a nos sentir confusos, teremos ido longe demais. A racionalização é perigosa por mais razões, mas uma delas está em podermos racionalizar e imaginar alguma coisa que parece fazer sentido para nós, mas o que podemos ter racionalizado como correto pode estar errado. A mente humana gosta de lógica, de ordem e de razão. Ela gosta de lidar com aquilo que entende, portanto temos a tendência de colocar as coisas em caixinhas limpas nos departamentos da nossa mente, pensando: isto deve ser assim porque se encaixa então também aqui. Podemos encontrar alguma coisa com a qual a nossa mente se sente confortável e ainda assim estaremos totalmente errados. O apóstolo Paulo diz em Romanos 9:1: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunho comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Paulo sabia que estava fazendo a coisa certa, não porque seu raciocínio disse que estava certo, mas porque ele testemunhou no seu espírito. Como temos visto a mente de algumas pessoas, algumas vezes,
Como temos visto, a mente algumas vezes ajuda o espírito. A mente e o espírito trabalham juntos, mas o espírito e o órgão mais nobre é o órgão mais nobre e deveria sempre ser honrado acima da mente. Se soubermos em nosso espírito que uma coisa está errada, não deveremos permitir que nosso raciocínio nos convença a fazê-lo. Porque o outro lado, se soubermos que uma coisa é certa, não deveremos permitir que nosso raciocínio nos convença a não fazê-lo. Deus nos dá um entendimento há muitos assuntos, mas nós não precisamos entender tudo para andarmos com o Senhor em obediência à sua vontade. Há momentos em que Deus deixa enormes pontos de interrogação em nossa vida para aumentar a nossa fé. Perguntas não respondidas crucificam a vida da carne. É difícil aos seres humanos desistir da racionalização e simplesmente confiar em Deus, mas quando o processo é finalizado, a mente entra em um lugar de descanso. Racionalizar é uma das atividades ativas na qual a mente se engaja e que impede o discernimento e o conhecimento da revelação chegar. Há uma grande diferença entre o conhecimento que vem da cabeça e o conhecimento por revelação. Não sei sobre você, mas quero que Deus me revele as coisas de tal maneira que saiba em meu espírito que foi revelado à minha mente. Não sei sobre você, mas quero que Deus me revele as coisas de tal maneira que saiba em meu espírito que o que foi revelado à minha mente está correto. Não quero racionalizar, imaginar e ser lógica resolvendo minha mente em torno de um assunto até ficar exausta e confusa. Quero experimentar a paz de mente e de coração que vem da confiança em Deus, não do meu próprio discernimento humano e entendimento. E eu e você deveremos crescer até o ponto de ficarmos satisfeitos por conhecer o único que sabe, ainda que não saibamos. Resolva não conhecer nada, exceto Cristo. Eu, irmãos, quando fui... essa leitura que está se encaixando nos exemplos que Deus deu para vocês. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus no que diz respeito ao que Ele fez através de Cristo para a salvação, não o fiz com ostentação de linguagem grandiosa ou de sabedoria ou filosofia humana, porque decidi nada saber, não estar familiarizado com coisa alguma, não fazer exibição de qualquer conhecimento e não estar ciente de qualquer coisa entre vós, senão a Jesus Cristo, o Messias, e está crucificado. 1 Coríntios 2, 1. Esse era o enfoque de Paulo para o conhecimento e a racionalização. E consegui entendê-lo e apreciá-lo. Levou muito tempo, mas finalmente percebi que, em muitos casos, quando menos sei, mais feliz sou. Algumas vezes descobrimos tanto que isso nos torna infelizes. Não é o muito conhecimento que nos torna felizes e nos faz crescer mais, é a sabedoria de Cristo, né? Isso que a palavra de Deus diz. Sempre fui uma pessoa muito curiosa e inquisitiva. Tinha de ter tudo calculado para estar satisfeita. Deus começou a me mostrar que a minha constante racionalização era a base da minha confusão e que isso estava me impedindo de receber o que Ele queria me dar. Ele me disse: Joyce, você deve colocar de lado a racionalização carnal se você espera ter discernimento. Percebo agora que me sentia mais segura se tivesse tudo calculado. Não queria nenhuma ponta solta em minha vida. Queria estar no controle. E quando não entendia as coisas, me sentia fora do controle. Amedrontada. Mas alguma coisa estava me falando. Não tinha paz na mente e estava fisicamente exausta de tanto racionalizar. Esse tipo de contínua atividade mental errada até mesmo torna o seu corpo físico cansado. E isso pode deixá-lo exausto. Para terminar, Deus exigiu que eu desistisse disso. E sugiro enfaticamente a mesma coisa para qualquer um que seja viciado em racionalização e saber o porquê de tudo, antes de obedecer. Sim, eu disse viciado em racionalização. Podemos nos tomar viciados em atividades mentais erradas da mesma maneira que alguém pode se viciar em drogas, em álcool e nicotina. Eu era viciado em racionalização. E quando abandonei, tive sintomas de
carência. Senti-me perdida e amedrontada, porque não sabia o que estava acontecendo. Senti-me até mesmo entediada. Tinha gastado tanto do meu tempo mental racionalizando que quando abandonei essa atividade precisei me acostumar com o fato de minha mente estar em paz. Entre aspas, vazia, porque você sente vazia, né? No início parecia tedioso, mas agora amo isso. Enquanto antes costumava dirigir minha mente e durante todo o tempo sobre tudo, agora não posso tolerar a dor e o trabalho da racionalização. A racionalização não é a condição normal na qual Deus quer que nossa mente resida. Esteja consciente de que não é normal que a mente esteja cheia de racionalização. Pelo menos não é para os cristãos que pretendem ser vitoriosos. O crente que pretende ganhar a guerra que é travada no campo de batalha na mente. O capítulo acaba por aqui. Para vocês verem que os exemplos que o Espírito Santo estava dando para vocês se encaixam exatamente em tudo que eu li para vocês no finalzinho. Então, que nós venhamos escolher nesse momento ouvir somente a voz de Deus. Dar espaço para que Deus venha fazer a vontade dele. E que em alguns momentos Deus não vai nos explicar o porquê, mas que devemos obedecer exatamente aquilo que Ele está nos mandando fazer para que a gente não venha pagar consequências, para que a gente venha entrar em todas as portas e receber aquilo que Deus tem para a gente. Porque Deus te enviou para essa terra com um plano, um propósito, uma missão para cada vida a ser cumprida. E quando nós não aceitamos o chamamento para a luz, para a missão, para os desígnios de Deus, entramos em portas erradas, pagamos consequências, trazemos dores, percas, maldições. Muitas vezes é reversível e muitas vezes irreversível. Conheço os dois lados, dois testemunhos, pessoas que foram reversíveis e de pessoas que foram irreversíveis e não estão mais nessa terra. Pessoas que sabiam que tinham chamado, pessoas que escolheram não viver para Cristo e escolheram fazer aquilo que estava no coração. Então a capacidade que Deus tinha dado para essas pessoas, escolheram usar para si, para realizar os seus próprios desejos, os próprios sonhos. E o final da pessoa foi de consequência e condenação eterna, porque o inferno teve poder sobre essas pessoas e foram destruídas. Então o final das pessoas que não estão atentas à voz de Deus, não obedecem, muitas vezes é a morte. Palavra pesada, mais forte, mais de livramento e de amor de Deus por vocês. Que nós escolhemos obedecer a Deus, não por sentir medo, mas por acreditar e perceber que todo esse vídeo é conselho de Deus para nos livrar e que Deus nos ama, verdadeiramente quer o nosso bem. A vontade de Deus é perfeita e agradável. Nada do que Deus faz irá te fazer mal, te destruir. Vai te edificar, te fazer crescer, progredir e não regredir. E te dar a coroa da vitória e a salvação eterna. Deus abençoe vocês. Tchau.